Olá, seja bem-vindo ao Podemos Debater, o podcast que contrasta diferentes perspectivas e realidades. Eu sou a Juliana. E eu a Bianca, e hoje vamos falar sobre a expectativa e o choque que existe quando chegamos ao mercado de trabalho. E para isso temos connosco a Inês e a Susana, que estiveram ligadas a cursos sobre as línguas e culturas asiáticas e que se depararam com muitos obstáculos quando foi para entrar no mercado de trabalho, não é verdade, meninas? É verdade, Bastante. infelizmente. Meninas, sejam bem-vindas, é um gosto ter-vos aqui. Obrigada. Inês, vou começar por ti. O teu interesse pelo mandarim começou quando ainda estavas no ensino secundário. O que é que te atraiu pela língua do mandarim em si e porquê é que decidiste depois seguir tradução e interpretação? Então, inicialmente eu acho que me chamou a atenção foi o facto de ser algo diferente, algo que eu não estava habituada, não é? Uma língua muito diferente do português. E depois também teve a vantagem, lá está, no secundário, de eu ter a oportunidade de aprender. Foi uma oferta da minha escola secundária e eu adorei o desafio. Portanto, essa também é uma vertente que me faz gostar muito, é desafiante. E eu gostei tanto das aulas porque não só eram desafiantes como também eram divertidas. E depois eu decidi, ok, é mesmo isto que eu quero estudar mais a fundo. E felizmente eu sou da Marinha Grande e a Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria, oferece esse curso, Tradução e Interpretação Português-Chinês. Portanto, também ficava em conta por estar ali perto de mim. E pronto, foi por isso que eu quis estudar e não me arrependo, apesar de tudo. É um curso que eu gostei bastante e é uma língua de que eu gosto muito, sim. Susana, tu, tal como a Inês, também desde pequena tiveste uma ligação forte à cultura asiática. E como é que essa paixão te levou a escolher então o curso de Estudos Asiáticos, depois na licenciatura? Quando eu era pequenina, eu sempre quis ser professora. Mas quando eu comecei a perceber que cá em Portugal não havia grandes aulas que fossem oferecer esse tipo de línguas, eu achei, uau, quero ser eu a primeira pessoa. Porque até que eu comecei a aprender com 7 anos de idade, acho eu, sozinha, japonês, correu tudo mal. E então, quando fomos para o secundário, que nós somos colegas de escola e colegas do mesmo ano, nós acabámos por entrar as duas no mesmo curso de mandarim. Então, eu, quando me comecei a aproximar mais do mandarim, percebi que queria ir seguir esse curso. E, além do mais, eu também ganhei um concurso de língua chinesa em 2019 e, então, quando eu ingressei no ensino superior em 2020, eu achei que faria todo o sentido continuar com esta área. E onde é que nasceu o teu gosto pela cultura asiática e a língua chinesa? Honestamente, quando eu era pequenina eu gostava muito de ver desenhos animados japoneses e então foi a partir daí. E depois, quando veio esta oportunidade de termos o mandarim na básica, acabámos por achar também interessante, nós as duas. E foi um bocado por aí também o desafio. Okay. O desafio principalmente. Susana, e quando decidiste esse curso, sentias que era um curso que tinha perspectivas de trabalho? Sim, até porque quando eu fui ver algumas das opiniões de outros colegas que já tinham terminado o curso, também ver a taxa de empregabilidade dentro da área, o curso parecia ser perfeito, parecia que havia oportunidade de trabalho dentro da área, definitivamente. Então, de um certo modo, eu escolhi o curso porque também sabia que havia perspectiva depois de acabar a licenciatura. E tu, Inês, que feedback é que tiveste do IPL neste caso? Eu também no início foi daí que eu tinha, até porque eu comecei a pesquisar logo no meu 11º ano, assim que eu decidi que era aquilo, fui logo pesquisar e até encontrei um fórum onde havia ex-alunos do curso a falar e toda a gente dizia muito bem que tinham arranjado emprego na área. No site da universidade também dizia que tinha 100% de empregabilidade. E, portanto, eu achei que era uma boa aposta para mim. Só que, infelizmente, isto depois não se revelou. Não se concretizou, é isso? Sim. É o que vamos falar depois. Verdade. Susana, quando terminaste a licenciatura, tal como um jovem normal, começaste logo a tentar encontrar um emprego na tua área. Mas as coisas não correram conforme esperavas, podemos dizer assim. Nessa altura chegaste em algum momento a ponderar fazer um estágio ou uma experiência de fora no estrangeiro, por exemplo? Sim, eu quando acabei a licenciatura, uma vizinha minha ofereceu-me trabalho e então eu de um certo modo já sabia que tinha o verão para me preparar para encontrar um emprego que fosse mais dentro da minha área. No entanto, ela enganou-me e correu tudo mal, então acabei por não trabalhar durante o verão, mesmo estando a mandar currículos para tudo e mais alguma coisa.
sempre tive respostas negativas ou nem sequer recebia resposta, então foi mesmo muito difícil. E a partir daí eu comecei à procura de estágios e também de empregos remotos e também no estrangeiro, aos estágios, mas infelizmente não havia nada. Inclusive eu inscrevi-me no site do IEFP para ver se eles conseguiam oferecer algum tipo de estágio ou algum apoio, mas a única coisa que eles sempre me ofereceram foram palestras, então era impossível arranjar emprego se só me davam a oportunidade de ir assistir a palestras. Ok. Inês, e tu no teu caso conseguiste ir para Macau ainda durante a licenciatura e também estagiar? Como é que foi esta experiência e como é que conseguiste esta oportunidade? Então, o meu curso é um total de 4 anos e o IPL tem um politécnico com 2 universidades chinesas, sendo que no segundo ano tem um protocolo com a Universidade de Línguas e Culturas de Pequim e no terceiro ano com a Universidade Politécnica de Macau. E pronto, infelizmente devido ao Covid eu não pude ir a Pequim, fui a Macau no segundo semestre e depois foi esta universidade que me deu também a oportunidade de estágio no 4º ano, também inerente ao protocolo, portanto eles oferecem este estágio para os alunos do meu curso, no entanto é um número limitado de vagas. Eu felizmente consegui entrar, aquilo foi por médias, portanto os alunos que se candidataram àquele estágio, depois foi feita uma seleção, os que tinham melhores médias puderam ir para aquele estágio. Portanto, felizmente eu tive essa oportunidade. E gostei muito. O estágio foi num laboratório de tradução, portanto é exatamente a área do meu curso. Trabalhei com inteligência artificial também, porque estávamos a construir um trator automático e foi bastante interessante, aprendi muita coisa e honestamente quando eu estive ali naquele estágio eu pensei várias vezes, eu não me importava de fazer isto no futuro, pronto, mesmo de trabalhar aqui, só que aquele estágio em específico não oferece depois possibilidade de ingressar na equipa, então acabei o estágio e ficou por ali. E quando vieste, tu também tiveste, ou seja, esta tentativa de tentar encontrar estágio pelo IFP, qual é que foi a tua experiência? Sim, eu depois quando voltei, tive ali um mesito parada, sem tentar nada, e depois tentei candidatar-me a trabalhos na área, que não obtive com sucesso, e depois então inscrevi no IFP com vista nos estágios curriculares, estágios moderados que eles oferecem, que infelizmente é um processo bastante complicado, portanto eu inscrevi-me no IFP, mas isso não permite que o meu currículo seja entregue a empresas que tenham um protocolo de estágio. Eu é que tenho que ir procurar as empresas e depois contactar com o IFP para me pedirem a mim como estagiária e, portanto, não seguiu em frente, não encontrei sequer estágios na minha área. Tentei também procurar estágios remunerados fora do IFP, também infelizmente sem sucesso, até em várias empresas portuguesas que fazem publicidade a estes estágios e depois não respondem a qualquer contacto. E não tendo sucesso nisso, eu depois inscrevi-me no IFP à procura de emprego e foi como a Susana. Portanto, depois fui convocada a assistir a palestras que não eram relevantes em questão de emprego, ou seja, uma das palestras foi como utilizar o website do IFP. Portanto, tendo em conta que nós, no caso, somos licenciadas, acho que temos experiência para preencher uma inscrição num website e, portanto, estávamos ali a perder um pouco o nosso tempo. E não houve ali escapatória daquele ciclo. Uma das palestras que eu fui convocada era para saber gerir tempo. E eu acho que para alunos universitários a coisa mais fácil é de tentar gerir o tempo, não é? E de como trabalhar em equipa, que também na faculdade isso consegue-se adquirir muito facilmente. Mas pronto, para quem está à procura de emprego, nós queremos soluções, não são palestras deste género somente. Susana, tu há bocado mencionaste-nos que chegaste a enviar dezenas de currículos e não obtiveste resposta, pronto. Que impacto é que isso teve em ti? O impacto foi incrivelmente difícil de lidar com, porque uma pessoa acha que está qualificada o suficiente para entrar no mercado de trabalho, uma pessoa estuda a vida toda para se preparar para poder ter um emprego estável e, além de mais, quando nós ingressamos num curso e achamos que vamos conseguir ter um futuro brilhante, e até porque as pessoas de fora sempre disseram essa área vai-te dar possibilidades incríveis, vais conseguir ter uma vida muito boa, uma pessoa acaba por, depois de acabar a licenciatura, de achar que tem centenas, dezenas de portas abertas, e quando nós começamos a vê-las a fechar todas aos poucos, danifica-nos muito também a nossa autoestima, porque chegamos a um certo ponto na nossa idade, com 21 anos, nós queremos começar a ter alguma independência, queremos ver a nossa
conta ficar um bocadinho mais recheada, poder não depender tanto dos nossos pais. E quando eu vi que todas as minhas oportunidades de mandar currículo e mandava e depois não recebia resposta, acabou por ser muito desmotivante de um certo modo, porque mandar 10 currículos por dia e não obter qualquer tipo de resposta ou ser tudo negativo acaba por nos deixar mais frustrados ainda porque não vemos fim àquilo, porque já sabemos que aquela vai ser a rotina, é mandar currículos para não conseguir nada, e uma pessoa depois acorda e fazer a mesma rotina toda de novo é mesmo desesperante. Não desejava isto sequer ao meu maior inimigo, porque é mesmo frustrante. Inês, a tua experiência depois acabou por ser semelhante à da Susana e depois contaste-nos que acabaste por ir trabalhar para a empresa do teu avô. Como é que foi aceitares esta mudança e que não estavas a conseguir emprego na tua área? Foi um bocadinho complicado, até porque eu até tenho algum orgulho em poder dizer que não tenho um currículo muito fraco. Pronto, eu completei a minha licenciatura, eu consegui dar aulas na universidade onde estava a estudar como professora adjunta. Eu fiz voluntariado também a dar aulas, tive experiência como operadora de uma loja, só que infelizmente estas experiências não foram duradouras o suficiente para serem consideradas quando me estou a candidatar a emprego. E portanto, ser rejeitada, ou então o que me aconteceu também, para além de ser rejeitada, foi não ter resposta, ou então dizerem-me que era demasiado qualificada para as posições a que me estava a candidatar. E, portanto, ter que depois passar disso, de ou não ter resposta, ou então sou demasiado qualificada, para ter que aceitar um trabalho que me foi oferecido por eu não ter outra oportunidade, foi um pouco difícil de aceitar na questão do meu ego, talvez, eu diria. Eu não sou uma pessoa muito orgulhosa, mas mesmo assim até magoou um bocadinho pensar que tive 4 anos a estudar para depois estar um ano quase parada por não conseguir arranjar trabalho, para agora estar na empresa do meu avô durante estes meses para conseguir então ganhar algum dinheiro e trabalhar efetivamente, porque estava farta de estar parada também. Sim, e estavas-te a sujeitar a um emprego que tu próprio sabias que talvez fosse fora da tua área, mas tu estavas a sujeitar àquilo, sabias as condições, não é? Sim, exato. Eu estou neste momento a fazer trabalho administrativo, não é de toda a minha área, mas não é algo que eu me importo fazer, até porque eu candidatei-me a vários trabalhos fora da minha área. Nunca fui esquisita nesse sentido, mandei currículo para vários sítios, eu não tenho medo de trabalhar, portanto é triste, mas pronto, ao menos estou a fazer alguma coisa agora, não estou 100% parada. Susana, tal como a Inês, aconteceu-te que enviavas currículos e para certos sítios que enviaste disseram que eras demasiado qualificada. Como é que tu conseguiste gerir essa informação também? De um certo modo, eu já estava à espera que fosse esse o resultado, porque lá está, uma pessoa quando entra neste ciclo de enviar currículos e não ter resposta ou ter respostas negativas, uma pessoa já está por tudo. E então, tal como a Inês, mandei currículos para lojas de frutas, para tudo e mais alguma coisa dentro e fora da área que eu me via a seguir no futuro, e ver tanta resposta negativa, de um certo modo, acabou por depois ser a rotina, mas ao mesmo tempo... uma pessoa depois aprende a lidar, aprende a lidar com a circunstância, mas pronto. E fora da tua área também chegaste a ter algumas experiências profissionais, posso dizer? Ou foi só mesmo experiência de entrevista? Eu cheguei depois a pensar em seguir a área de também assistente de bordo, e tirei o curso até com uma empresa. Eu fui às entrevistas e fui aceite, e recebi um mail a confirmar que tinha sido pré-selecionada pela empresa de aviação, e eles indicaram-nos uma escola que seria ideal para nós tirarmos o curso, até porque ia abrir uma turma, e então eu acabei por tirar o curso de assistente de bordo também. Assim que terminei o curso, achei que ia conseguir ter emprego logo de seguida, portanto, de um certo modo eu já estava finalmente a ver a luz ao fundo do túnel, depois de tantos meses parada. Portanto, eu tive esta oportunidade de entrevista em outubro e eu terminei a minha licenciatura em maio, portanto, finalmente estava a ver a luz ao fundo do túnel, e depois a empresa acabou por me rejeitar, passados 8 meses de eu ter concluído todo o processo de entrevistas, portanto, foi muito difícil. Mas pronto, uma pessoa, lá está, tem de aprender a lidar com estas situações, e alguma coisa haveria de vir, e então pronto.
mandar mais currículos. Inês, e tu agora vais para a China para fazeres o teu mestrado. O que é que esperas desta nova etapa e achas que vai ser agora que vais conseguir superar as dificuldades da área? Eu espero que sim, honestamente eu espero que sim. Estou muito ansiosa, foi algo pelo qual eu trabalhei e foi um processo de candidatura longo e bastante estressante até, mas felizmente obtive resposta positiva e vão ser 2 anos de mestrado com um estágio incluído no segundo ano, portanto eu acho que isso também vai ajudar um pouco a ingressar melhor no mercado de trabalho e pronto, é a questão, eu vou para a China e a partir de lá eu arranjo trabalho, em Portugal não, infelizmente, mas também não tenho medo de ir lá fora procurar e portanto espero que isto me traga boas oportunidades, sim. Susana, olhando para trás, se soubesses aquilo que sabes hoje e já tivesses passado por isto tudo outra vez, voltavas a escolher o mesmo curso? Agora que eu já tenho a minha vida um pouco mais encaminhada, com objetivos um bocadinho diferentes e com um percurso já mais bem traçado, por assim dizer, sim, continuava a fazer as coisas da mesma maneira, mas se me perguntassem isto na altura em que fui completamente rejeitada daquele emprego que me tinha sido de um certo modo garantido na empresa de aviação, eu se calhar tinha pensado em responder não. Se calhar eu não tinha feito este percurso como fiz, porque até que o meu pai foi a primeira pessoa a dizer-me: tens a certeza que esse curso te vai dar emprego, tens a certeza que consegues ter um futuro garantido nessa área. E como eu sempre ouvi toda a gente à minha volta a dizer: tens de seguir os teus sonhos, se tu seguires os teus sonhos vais ser feliz e vais conseguir, e tu és resiliente, portanto tenho a certeza que vais ter muito sucesso, de um certo modo acabou por me levar a querer provar que eu conseguia tirar aquele curso e que eu era capaz, só que lá está, não, acabou por ser o oposto. Portanto, de um certo modo eu talvez dissesse isso, que mudaria de curso há um ano atrás, mas agora que já tenho a minha vida mais encaminhada, agora não me arrependo. Mas a verdade é que agora também iniciaste uma nova licenciatura, ou seja... Exatamente por isso. Ok. Exatamente por isso. Queres partilhar um bocadinho connosco? Sim. Claro que sim. Porque esta licenciatura, lá está, no início eu tinha referido que eu sempre quis seguir a área do ensino. Então eu agora estou a tirar uma licenciatura novamente, mas numa área totalmente diferente, Línguas, Literaturas e Culturas, na variante de português e inglês. Portanto, eu, assim que acabar a licenciatura, eu vou tirar mestrado em ensino destas duas línguas, e então eu de certeza absoluta que consigo ter um emprego garantido, e também é um bocado por causa disso que eu estou a tirar esta licenciatura, porque tenho a certeza que tenho emprego. Porque se eu fosse tirar outra licenciatura só por gosto e não tendo perspectivas de emprego, eu não estaria a meter-me numa aventura destas outra vez, mas lá está, tenho a minha vida agora mesmo encaminhada e tenho a certeza que assim vai correr bem, mas lá está, continua a ser sempre um processo difícil de aceitar também, e não é muito fácil às vezes de admitir às pessoas que estou a tirar a minha segunda licenciatura. Também acaba por vir um bocado de vergonha de se calhar devia ter ouvido as pessoas que me disseram que não era o percurso ideal, se calhar devia ter feito melhor a minha pesquisa, se calhar devia ter falado com pessoas que já tinham terminado a licenciatura antes de ir para a mesma licenciatura, e então acabou por ser todo um processo também de aceitação e compreender que todos os caminhos são diferentes, nem toda a gente passa pelas mesmas experiências e obviamente que nem toda a gente tem de fazer tudo ao mesmo tempo, e eu tenho de aceitar que isto me aconteceu a mim, mas não faz mal, porque recomeçar muitas vezes abre-nos portas muito mais interessantes para a nossa vida também, de trabalho e pessoal, do que provavelmente se eu também me tivesse deixado no conformismo. Então fico muito feliz também de ter dado esta volta e começar do zero. Inês, e tu que dicas é que dás a quem ainda está a ponderar que área de estudos é que vai seguir? O que é que achas que as pessoas devem fazer? É assim, eu vou dar o conselho que sempre me deram e que, lá está, tal como a Susana, cheguei a pensar que se calhar não é assim tão bom conselho, mas ainda hoje eu acho que é o melhor conselho que se pode dar, que é seguir algo que se gosta. Eu acho que se uma pessoa seguir imediatamente algo só porque tem mais perspectivas de emprego ou porque é mais certo que vai ter uma vida estável, mas que não é aquilo que gosta, eu acho que das duas uma, ou não vai conseguir concluir o percurso académico, ou então não vai conseguir tirar proveito máximo da vida que poderia tirar, que é o meu caso. Eu sei que
se calhar tirar este curso não foi a melhor escolha que eu podia ter feito, mas eu sei que se tivesse escolhido qualquer outro percurso eu não teria tido as experiências que tive, não só no curso em si, mas também com os meus colegas de turma, as experiências com a língua, com a cultura, e portanto eu acho que ao fim do dia esse é o mais importante, é seguirmos algo que gostamos, porque se nós gostarmos nós damos sempre a volta, nem que se tenha, como a Susana está a fazer, ter que tirar outra licenciatura, mas acho que gostando conseguimos sempre arranjar a solução, não gostando é mais complicado. Portanto, quem está agora a ingressar nos estudos ou está a pensar para onde é que há de ir, se há de ter uma licenciatura ou não, não deixem que o medo de não ter trabalho ou de ficar estagnado a um certo ponto vos pare, porque eu tive um ano parado, a Susana ainda teve mais do que isso, mas nós neste momento estamos com boas perspectivas para o nosso futuro. Lá está, eu vou estudar para fora, que é uma oportunidade enorme e estou muito grata de a ter, e portanto se eu não tivesse feito este percurso eu não a teria, e acho que temos que ver sempre o positivo no negativo. Susana, tendo em conta a tua experiência e após, já teres passado por muito, que conselho é que dás a quem esteja a sair do ensino secundário e a escolher agora uma licenciatura com base na tua experiência? Eu, de um certo modo, diria a mesma coisa que a Inês, mas se calhar, como lá está, eu estive ainda mais tempo parada e não consegui arranjar emprego sequer, acabo se calhar por ser um bocadinho mais fria na minha resposta. Obviamente que eu acho que sim, devemos seguir aquilo que gostamos, e tal como a Inês referiu, se nós formos para um curso só porque nos vai dar emprego, nós não vamos sentir-nos realizados, e de um certo modo também iríamos pensar sempre: e se eu tivesse tirado aquele curso, será que eu era mais feliz? Então eu considero que é melhor seguir algo que se gosta, em ponto número 1, claro. Mas eu acho que é difícil arranjar emprego em qualquer que seja a área. Até tenho o exemplo da minha irmã, que é médica, e ela teve dificuldade a arranjar emprego no estrangeiro, porque ela estudou no estrangeiro e ela teve dificuldade, e é a área de medicina. Toda a gente acha que os médicos têm acesso ao trabalho imediatamente, e isso não se revela. O meu cunhado também é médico e ele ainda está desempregado, portanto acaba por ser um bocado dentro deste círculo de pode-se ter um emprego muito bom, ou tirar um curso muito bom, mas depois não se conseguir ingressar logo nessa área. E então eu, de um certo modo, diria sim, escolher algo que se gosta, mas que realmente dê uma perspectiva para o futuro, porque se for só fazer o que se gosta, nós temos de pensar que dezenas, centenas de alunos também se vão graduar ao mesmo tempo que nós, e vão ter acesso a emprego, se calhar, e depois vão ocupar essas vagas e nós não vamos ter acesso. Portanto, lá está, acaba por ser um pau de dois bicos. Uma pessoa tem de escolher o que gosta, mas tem de ter a certeza que tem um emprego estável, e pelo menos, lá está, a Inês não é esquisita a tentar encontrar emprego, e eu também não fui, e mesmo assim foi muito difícil para nós. Portanto, se as pessoas acabarem por não ser esquisitas, talvez seja, lá está, seguir a área que se gosta primeiro, mas tentar ver sempre com um bocado mais à frente. Eu acho que é o indicado. Meninas, foi mesmo muito, muito bom ouvir-vos, e muito importante, e também perceber que devemos sempre seguir o que gostamos e que acima de tudo não devemos desistir, como vocês não desistiram, batalharam bastante e agora já estão a conseguir ver perspectivas, o que é muito bom, e fico muito feliz por vocês. Obrigada. Se também já tiveste uma experiência assim, conta-nos nos comentários e não te esqueças de seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Juliana E eu, a Bianca, e este foi o Podemos Debater. até à próxima!